Olá, paz do Senhor, já fiz o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmo 65. Então nós vamos orar, meditar no Salmo e orar no final. Amém? Então fica até o final para a gente estar orando juntos, meditando juntos e crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Uma coisa que eu queria deixar para você, um recado. Quando você for no propósito de devocional, que você quer algo mais intenso, que você está sentindo uma sede maior das coisas de Deus, quer um entendimento maior da palavra de Deus, das coisas espirituais, né, dos mistérios de Deus, então você precisa se dedicar ao jejum. O que é jejum? Abster-se de comida. Outras coisas, abster do celular, abster de doces. Isso aí são propósitos que você pode fazer, que também é lícito. Mas jejum é se abster de alimento. Você ficar um período, no mínimo, de 12 horas sem comer nada. Aí é mínimo. Porque o jejum mesmo, quem conhece sobre o jejum intermitente sabe que o jejum começa a partir de 16 horas sem comer nada. Mas para quem está começando, 12 horas já é um tempo bom. Você faz aí de meia-noite a meio-dia, né? Aí você consegue fazer um jejum, e durante o período do jejum, ao invés de comer, por exemplo, você vai fazer de meia-noite a meio-dia, ao invés de tomar o café da manhã, você pula o café da manhã, e durante o tempo que você estarem comendo, você usa para fazer seu devocional, ler a palavra, orar e se dedicar ao Senhor. Então você vai substituir a sua refeição pela palavra de Deus. Você vai ver o quanto que você vai ser fortalecido pela palavra, quanto que a palavra de Deus nos alimenta, o quanto nós somos fortalecidos também espiritualmente, e isso também traz saúde para o nosso corpo. Então, se você está com essa sede de Deus, jejum, oração e Bíblia, e aí você vai conseguir romper mais. Eu sei de experiências próprias minhas. Os períodos que eu mais cresci com o Senhor foram os meus períodos de jejum, onde Deus mais trabalhou em mim. Por quê? O jejum, ele mata a carne. Para Deus agir no meu espírito, na minha alma, eu preciso silenciar a minha carne, que é muito barulhenta. Então eu sei que meus períodos que eu me entreguei ao Senhor em jejum, foi aonde Ele pôde mais mexer no meu coração, mexer na minha alma e trabalhar em mim. Porque o propósito de Deus é esse. Não é o nosso externo. O nosso externo a gente mesmo pode trabalhar para mudar. Mas o interior, a nossa alma, só Deus tem acesso à nossa alma completa. Então, o interesse de Deus é no nosso coração. Às vezes você quer muito mudar a situação da sua vida agora, mas Deus está interessado em mudar o seu coração. Então, por isso que a palavra diz, dai no seu coração. O coração não é o órgão, mas a alma. Então, o jejum é uma forma de eu entregar a minha alma ao Senhor para que Ele trabalhe nela. Mas eu preciso, no período de jejum, ler a palavra e orar, que é onde eu vou receber as revelações de Deus, é onde Deus vai trabalhar no meu coração e eu vou conseguir avançar. Então, se você tem fome e sede de Deus, eu sinto isso, né? Que as pessoas estão com fome e sede de Deus, querem a palavra genuína, elas já não estão gostando mais do raso, né? Daquilo que é só do hoje. Não, elas querem ir mais profundo. E para a gente ir mais profundo, a gente precisa se dedicar ao jejum, à oração e à palavra. Então, faça isso. Ore primeiro ao Senhor, peça a Deus direção e faça um jejum. Assista os devocionais com jejum. E aí, assim que acabar também esse propósito de Salmos, a gente chegar lá no 150, em nome de Jesus nós vamos chegar, Deus vai nos ajudar a gente alcançar os 150 Salmos devocional. Aí eu vou começar um propósito, né? Já estou pedindo ao Senhor qual livro, porque aí nós vou ver se a gente faz com um livro curto, porque aí a gente faz um jejum, a oração e a leitura da palavra de Deus. Amém? Então a gente pode fazer isso juntos. Se você nunca fez, então aguarde acabar os 150 salmos. Depois que acabar, aí a gente entra num propósito de jejum, oração e palavra junto. Aí vou criar um grupo no WhatsApp para a gente estar fazendo juntos esse devocional e trocando também experiências. Amém? Então, ore em favor disso também.
para que a gente consiga fazer esse jejum coletivo, e eu tenho certeza que Deus irá manifestar sua glória no nosso meio. Amém? Então vamos lá, Salmo 65. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, o nosso dia de hoje. Obrigado por essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Que nós possamos ter entendimento, discernimento, revelação daquilo que o Senhor quer nos entregar. Obrigado por mais um dia onde a Tua misericórdia se renova sobre nós. Fala conosco, Deus, nós queremos ouvir Tua voz. Amém? Então, Salmo 65 está falando assim, ó. A Ti, ó Deus, é dedicado todo louvor em Sião. Mesmo quando íntimos e silenciosos, cumpre-se os votos diante de Ti. A Ti acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Quando os nossos pecados pesavam sobre os nossos ombros, Tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Vamos parar aqui no primeiro aqui, só para falar sobre votos. Eu gravei um vídeo falando um pouco sobre votos, eu vou subir ele para vocês entenderem mais um pouco sobre como que é votos. Eu falei só de alguns votos que eu tenho com o Senhor, que eu já fiz com o Senhor, explicando um pouco como funciona o voto. Mas eu quero também fazer outros vídeos só falando sobre isso. É o cumprimento dos votos, né? Porque tem gente que acha que acabou essa era de votos, que não precisa mais fazer voto com Deus. Mas eu vejo que nós vamos voltar de novo a fazer isso. Já vi outros pastores também falando sobre isso, sobre o voto. E como que isso nos aproxima de Deus, como que isso traz a nossa memória diariamente sobre a presença de Deus, sobre servir por algo maior, eu abster de algo que é lícito para mim, que é normal, porém eu decidi me abster por causa do Senhor. Então eu fiz um voto com Deus. O voto é isso, é eu sacrificar algo que para mim é lícito, que se outras pessoas fizerem, tudo bem, mas eu decidi fazer esse voto com o Senhor, e aí isso aí me aproxima mais de Deus. Um exemplo que eu dei no vídeo, eu vou subir ele, mas um dos exemplos que eu dei no vídeo é a gente fazer voto em relação à roupa, à vestimenta, em relação ao alimento, que são coisas que a gente faz todos os dias. Por exemplo, você faz um voto com Deus de não comer doce, não comer nenhum tipo de açúcar. O açúcar está inserido, infelizmente, né, na nossa vida cotidiana. Até quando a gente vai sair para a rua, tudo possui açúcar. E quando a gente faz um voto com Deus de não consumir nenhum tipo de açúcar, a gente está toda hora lembrando. Você vai para o café da manhã, então o café é sem açúcar. E aí você vai lembrar, eu estou tomando café sem açúcar porque eu fiz um voto com Deus. Você pode fazer um voto de uma semana, 7 dias, sem consumir açúcar. Você já vai ver diferença na sua vida. E aí isso aí vai te lembrar diariamente. Pessoal, eu não posso comer um pão doce porque fiz um voto com o Senhor. Então todo dia seu cérebro vai se lembrando, olha, eu tenho um voto. Então você se lembre de Deus. Porque às vezes as pessoas ficam 1, 2, 3 semanas sem ler a palavra porque se esquecem por causa da rotina. Mas quando eu tenho um voto com Deus, eu estou todo dia lembrando o meu cérebro. Eu tenho alguém, tem alguém na minha vida. O Senhor faz parte da minha vida. Eu fiz um voto com Deus. E aí Deus vai fazendo parte do seu dia a dia. Amém? No vídeo eu falo mais, eu explico mais sobre isso. Mas é basicamente isso aí, o propósito do voto. É algo que eu quero alcançar também em Deus. Mas o voto tem um efeito também no nosso cérebro, na nossa vida, na nossa mente. Maravilhoso. Vamos lá. 4. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhem e trazes a ti para viverem da tua casa, do teu santo templo. Então, bem-aventurados, felizes, né? São todos aqueles que escolhes e trazes a ti para viver tua casa, do teu santo templo, para viver na presença de Deus, né? Há um lugar, existe esse lugar, onde eu lembro muito bem de uma experiência que o Senhor me deu uma vez, que eu, toda vez que eu ia orar, eu falava, Senhor, eu entro agora na presença de Deus, eu entro agora na presença do Senhor, e falava, né, intercessor sabe como é que é, quando a gente está começando a caminhar de intercessor, e eu lembro que eu falava isso todos os dias, e aí uma vez o Senhor falou comigo assim, para de entrar e sair da minha presença, ande na minha presença. Então existe um lugar onde a gente anda na presença de Deus, onde a gente visita a casa do Senhor, o templo do Senhor.
todos os dias. Existe esse lugar. E pode ser da sua casa mesmo, porque o véu foi rasgado para isso, para a gente ter acesso direto ao trono do Senhor. Então, na sua casa pode ter um altar, um lugar onde você se encontra diariamente com o Senhor. E aí que a sua vida vai ser transformada, vai ser mudada. Ninguém que está andando com o Senhor diariamente continua com a vida da mesma forma. Não tem como andar com o Senhor diariamente e a vida da gente permanecer no mesmo estado de que quando encontramos com Ele. Não tem como. Deus nos leva à transformação, à verdadeira transformação. E é uma caminhada com o Senhor, um casamento, né? Que nós vamos sendo transformados à medida que nós andamos com Ele. Então, que você tenha esse lugar na sua casa, onde você pode sentar para orar, para ler a palavra. Nós estamos aqui fazendo devocional junto, meditando a palavra junto, mas eu sei que vai chegar um dia na sua vida que você vai conseguir fazer seu devocional sozinho, vai conseguir ler, entender, ter discernimento da palavra de Deus sozinho. E é aí que Deus vai te levantar para você ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Quando você chegar nesse lugar onde você lê a palavra e consegue ter entendimento da palavra, então Deus vai te capacitar também para ajudar outras pessoas. Então permaneça firme, não saia desse lugar, permaneça firme. E daqui a uns anos você vai ver o quanto você cresceu e amadureceu por causa da palavra de Deus, por causa de andar com Deus. Amém? Vamos continuar aqui, senão o vídeo também fica muito longo, né? Tu nos responde com tremendos feitos de justiça. Ó Deus, nosso Salvador, que sustentas a terra até os seus confins e os mares até os mais longínquo e profundo. Tu que formaste as montanhas pela tua força criativa, por meio do teu infinito poder. Então Deus é que sustenta a terra, o Senhor que formou as montanhas. Eu não sei se de onde você me assiste, mas eu aqui, a cidade onde eu moro, tem muitas montanhas, inclusive uma das vistas aqui da minha casa a gente vê algumas dessas montanhas. E eu tenho certeza que foi Deus que formou cada uma delas, e é Deus que sustenta o mundo. Por isso que não há motivo para o homem ser orgulhoso, se é Deus que sustenta o mundo, se é Deus que nos sustenta, se é Ele que nos deu o fôlego de vida. A gente não tem motivo para se orgulhar, para se sentir melhor que o outro, porque a nossa vida passa muito rápido. Vamos lá, 7. Tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Então, Deus acalma a tempestade, assim como Jesus acalmou a tempestade quando ele estava com os discípulos. O Senhor que faz isso. O bramido dos povos das nações é tudo isso que nós estamos vivendo no dia de hoje, apesar de eu não estar acompanhando efetivamente as notícias, porque estou sem Instagram, sem ver notícias de nada. Às vezes no YouTube aparecem algumas notícias e a gente acaba ficando sabendo. Então todo esse tumulto das nações, esse alarido, né, que a gente escuta, os povos muito nervosos, né, um querendo mandar no outro, um querendo ser mais poderoso que o outro. O Senhor que acalma o rugido. É quando Deus manda um avivamento e aí acalma o rugido das nações, o tumulto dos povos. Então, por isso nós precisamos clamar pelo avivamento, porque é só se Deus intervir na terra que a terra não entra em convulsão, não entra em uma guerra. Eu sei que será inevitável por causa da volta do Senhor, mas Deus pode nos dar uma janela aí, onde muitas pessoas podem ser alcançadas antes que o Senhor venha. Então nós precisamos clamar ao Senhor por avivamento, que é onde Deus vem com força, é onde o Espírito Santo nos batiza numa porção maior, é onde milagres e maravilhas acontecem, é onde há grande número de conversões, conversão mesmo, das pessoas converter e permanecer até o fim de suas vidas na presença de Deus. Então nós necessitamos disso no nosso tempo, nós precisamos orar ao Senhor, clamar ao Senhor por avivamento. Amém? Então vamos continuar aqui. Temor por seus portentosos feitos despertas nos habitantes das terras longínquas e júbilos traz aos habitantes dos países do Oriente e do Ocidente. Cuidaste da terra e irrigaste, enriquecendo-a com cursos de águas por ti abastecidos.
provê os grãos para alimento do ser humano, pois para isso a terra preparaste. Rega, depois nós vamos voltar aqui, rega seus sucos, faz por seus canais correr água, com as gotas de chuva faz germinar sua flora e abençoa. Olha como que Deus cuida da terra. Ele que provê os grãos. Como que às vezes as pessoas não param para pensar. Esses dias eu estava pensando sobre isso, vou até marcar aqui na minha Bíblia, que eu peguei uma outra Bíblia aqui, não está marcado. Mas olha como que as pessoas não param para pensar às vezes. Tudo que nós possuímos na terra de alimento vem do Senhor. Eu explico isso para os meus filhos. O grão de arroz, Deus que deu a semente para o grão de arroz, para as pessoas plantarem o grão de arroz. O milho, foi Deus que deu a semente. O leite que chega na nossa casa, às vezes em forma de caixinha, vem da vaca. A vaca foi criada por Deus. Então, tudo que tem na terra, todo alimento que você se deparar, por mais que se tenha sido adulterado pela indústria, ou o homem de forma criativa criou um subproduto, a base do produto, ela vem de Deus. Pode olhar, pode perceber que a base do produto, ela vem de Deus. O que o homem criou foi o que Deus deixou na terra, para que o homem use a sua criatividade. Como está falando aqui, que Deus, com a sua força criativa. Então, Deus é criador e Ele também colocou em nós uma força criativa, um potencial de criar as coisas. Então, Deus também deu isso para o ser humano. Então, Deus é muito bom, Ele nos dá os recursos que nós precisamos e às vezes a gente vive reclamando, mas os recursos Deus colocou na terra. Talvez a nossa forma, o nosso estilo de vida, que nós optamos por não ter um conhecimento ou por não ter entendimento, nos leva a murmurar. Mas pense comigo, o Senhor deu de graça os grãos. Os grãos foram dados ao ser humano gratuitamente. O que o ser humano precisa fazer? Plantar e esperar que isso aí nasça e dê o seu fruto. Então, às vezes hoje as pessoas reclamam, tá tudo caro, tudo isso, mas Deus nos deu a habilidade de plantar. E muitas das vezes a colheita, nós podemos comprar a semente, plantar e vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Não é verdade? Então, às vezes, não é que está caro. Nós estamos nós não estamos com o olhar correto diante das coisas. Ou então nós estamos desejando coisas que são fúteis, né? Que não acrescentem nada na nossa vida. E aí a gente começa a ficar frustrado porque a gente queria viver uma vida luxuosa e somos servos de Deus e Deus não nos proporciona isso. Mas por quê? Para quê? A nossa vida aqui, ela é passageira e nós temos de nos ocupar, não é preocupar, nos ocupar com a vida eterna. Usar a nossa riqueza, que é lícita, né? Que fala, os nossos bens, para a vida eterna, para ganhar almas, para juntar tesouros no céu. Então, usar o nosso tesouro terreno para juntar tesouros no céu. Então, para pensar sobre isso, sobre tudo que nós possuímos. Se hoje tem um celular, se pelo celular você está me assistindo, é porque Deus proveu todos esses materiais na terra e o homem, com sua força criativa, teve sabedoria de juntar todas essas coisas e com tecnologia chegar até nós. Então foi tudo dado por Deus. Mas aquilo que também tem potencial para ser criativo, tem potencial para ser destrutivo. É igual uma faca. Uma faca pode ser utilizada na cozinha para alimentos, mas ela também pode ser utilizada para o mal. Então, infelizmente, o homem tomou conhecimento do mal e tem pessoas que usam sua criatividade para o mal. Mas nós, em nome de Jesus, usaremos a nossa criatividade para o bem, para ganhar almas, para a vida eterna, para tirar pessoas das trevas e encaminhá-las para o reino da luz. Nós utilizaremos a criatividade que o Senhor nos dá para pessoas, para levar pessoas mais próximo dele, para aproximar as pessoas do reino do Senhor, para que elas permaneçam no caminho. Amém? Então, tudo que Deus te entregar a partir de hoje, tudo que Deus te direcionar, siga a voz de Deus, siga o direcionamento
do Senhor. Se em algum vídeo meu o Senhor falou com você através dos vídeos, falou sobre jejum, sobre se dedicar mais à palavra, sobre ter um tempo com Deus, faça isso, obedeça, porque é bom para você. Porque Deus já é completo. O Senhor, Ele não precisa de nós, mas mesmo sem precisar, Ele se atenta a nós. E Ele quer que nós vivemos uma vida plena aqui nessa terra. Ele quer que a gente frutifique aqui nessa terra. Para isso a gente precisa andar com Ele. Para isso a gente precisa estar com Ele. Nós somos chamados para estar. Antes de fazer qualquer coisa em nome do Senhor, Deus nos chamou para primeiro estarmos com Ele. E aí nós vamos funcionar da maneira correta. E aí nós vamos amar as pessoas da maneira correta. Porque primeiro nós estamos com Ele. Amém? Então, você foi chamado para estar com Deus. Esteja com Ele até que Ele te dê um comando. Porque não tem como você andar com Deus, conhecer o coração de Deus, ter intimidade com Deus e ficar calado. Porque Ele vai começar a trabalhar na sua vida, Ele vai transformar a sua vida e você vai querer falar sobre isso com outras pessoas. Você vai querer que outras pessoas vivam aquilo que Deus fez na sua vida. Então essa é a maneira correta. Primeiro o estar com Deus, para depois o ide, né? Primeiro o vinde, depois o ide. Amém? Vamos continuar. Com a tua bondade cobres por todo o ano e abundância extravasa das tuas veredas. Deus é abundante, irmãos. Os suprimentos da terra não estão acabando. Não estão acabando. Eu sei que virá um tempo de grande infertilidade na terra, porque o Senhor me revelou isso. Vai vir um tempo de muita infertilidade, não só de alimentos, mas também de pessoas, das mulheres. Uma infertilidade que virá sobre a terra, porque faz parte do propósito para o fim dos tempos. Mas eu acredito que Deus está abrindo uma janela para nós nesse tempo, para que a gente exerça aquilo que Ele tem nos ensinado e para que a gente também leve a palavra dele a mais e mais pessoas e elas sejam alcançadas antes do grande dia da ira do Senhor. Então nós precisamos aproveitar esse tempo que Deus nos deu, essa janela que o Senhor abriu para nós, para a gente alcançar o maior número de pessoas, para a gente também alinhar a nossa vida, se a gente não está alinhado com o que Deus está fazendo, para a gente também alinhar a nossa vida. Vamos lá. 12. Pastagens brotam nos desertos e de júbilo se cingem as colinas. As campinas se revestem de rebanho, os vales se vestem de trigais viçosos e com vozes unissonas e jubilosos cânticos de louvor a Ti. Então, irmãos, Deus faz coisas sobrenaturais ao nosso favor. Se vocês olharem no mapa, o mapa de Israel é um país pequenininho. Porém, eles têm tanta tecnologia, eles têm tanta inteligência. E no deserto, de verdade, lá parece um deserto. Eu nunca fui ainda. Se Deus me der essa oportunidade, eu quero ir sim conhecer a terra onde o meu Senhor veio, onde Ele nasceu. Mas você pode olhar pelo exemplo de lá. É um grande deserto onde Deus deu o povo, mas uma terra que manda leite e mel, uma terra que de lá sai tecnologia, daquilo que eles têm, do recurso que eles têm. Eu fico impressionada com a mente do judeu, porque eles, com pouco recurso, eles conseguem transformar em muito. Eu sei que não é todos, mas eles têm uma mente fortalecida em Deus. E é algo que a gente precisa aprender, nós aqui da América, porque para nós parece que veio um pouco mais distorcido o Evangelho. Então nós precisamos ter a mente fortalecida em Cristo, ter a mente positiva em relação ao futuro. Eu sei que Deus quer fazer isso no Brasil, eu sei que Deus quer tirar o Brasil de uma escravidão, mas primeiro precisa mudar a mentalidade do povo. Primeiro o povo precisa mudar a mentalidade de escravo para sair do Egito. O Senhor já nos tirou de uma condição, o Senhor já nos mostrou que existe um caminho no deserto, que existe uma terra prometida para nós. Existem profecias sobre o Brasil, existem coisas que Deus quer fazer no Brasil, que Ele já usou seus profetas para declarar, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade.
Senão nós vamos ficar andando em círculo, igual o povo no deserto, que Deus tirou eles da escravidão, mas eles ficaram andando em círculo no deserto, por não acreditar naquilo que Deus poderia fazer. Quem que entrou? Quem tinha a mente positiva. Lembra? Josué e Caleb. Quem via, mesmo gigante, circunstância difícil, quase impossível, mas Deus falou que daria. Então eu acredito naquilo que Deus falou. Então nós precisamos ter a mente assim, né, fortalecida em Deus, acreditando de que mesmo diante do impossível, Deus pode. Se Deus falou que o Brasil vai viver coisas sobrenaturais, Ele é fiel para cumprir. Mas o que Ele espera do povo brasileiro? Que a nossa mente esteja nele, que a nossa mente acredite nele, que todo o nosso ser, que a nossa mentalidade acredite naquilo que Ele está nos entregando, naquilo que Ele declarou sobre o Brasil, no propósito que Ele tem para nós de ser celeiro das nações. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse discernimento, obrigado por esse entendimento. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Nos tira da mentalidade de escravo, nos leva à mentalidade de governo, nos leva a esse lugar que o Senhor quer nos entregar. Nos ensina assim como o Senhor ensinou José. Em todas as etapas da vida dele, o Senhor estava com ele, e eu tenho certeza que o Senhor está conosco. Nos ensina como o Senhor como o Senhor ensinou José a excelência, a chegar ao governo, nos dá essa mentalidade, Senhor, de governo, que é o lugar onde o Senhor quer nos levar. Muito obrigado por esse discernimento. Abençoa a nossa noite de hoje, que seja na paz e na presença do Senhor. Abençoa cada pessoa desse devocional, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus te abençoe.